Fala galera, História em Pauta número 49 e dessa vez falando sobre Argélia e Brasil, colonialismo e ditaduras no Cone Sul. Só lembrando que quem gostou clica no gostei, compartilhe e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta, edição número 49. Hoje uma presença ilustre, grande colega do nosso grupo americanista Dando Barata aqui, que em breve vai se apresentar. Hoje focando... Já participou de um programa História em Pauta? Sobre eurocentrismo, que deu 3 horas o programa. Foi o nosso programa mais longevo de todos. Então hoje pautando Argélia, Brasil, colonialismo e ditaduras no Cone Sul, com o grande professor Walter Lippert, um grande professor da Restinga, né? Lembrando que a gente fez uma História em Pauta sobre o bairro Restinga. E falando diretamente aqui para a classe trabalhadora e para os estudantes do Morro Santana, do Brasil, da América Latina e do mundo. Então, Fábio, dê seu oi aí, os nossos web ouvintes. Oi a todos os estudantes trabalhadores do Morro Santana, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil e da América Latina. Então, e lembrando, Freitas, que hoje é dia 11 de setembro. Uma data histórica. E 11 de setembro a gente não poderia deixar passar em branco, né? Enquanto a grande mídia fala aí dos atentados terroristas, lá no World Trade Center, no centro financeiro de Nova York, atentados terroristas que até então eles treinaram os caras que foram lá e depois destruíram as Torres Gêmeas, né? O próprio Bin Laden foi um agente da CIA. E hoje a gente tem o dever de colocar o outro 11 de setembro, que é o 11 de setembro de 1973, no Chile, em que o primeiro presidente socialista da América Latina foi realmente eleito pelo voto direto, numa democracia até então com seus defeitos, enfim, mas uma democracia. Uma democracia representativa. Exatamente, foi colocado esse presidente no poder e ele foi deposto por um violento golpe. Bombardearam lá o Palácio de la Moneda, enfim. Dizem que o próprio Allende se suicidou para não se entregar. E é bem interessante fazer uma análise do último discurso do Salvador Allende, que ele transmite ao vivo através da rádio, né? E no fundo dá para ouvir. Se aqui no nosso História em Pauta, na Voz do Morro, a gente ouve às vezes cachorro latindo, no discurso do Allende dá para ouvir os aviões sobrevoando assim, a cidade, fazendo os voos rasantes ali pelo palácio. É um discurso bem emocionante, está no nosso blog, inclusive. É interessante também, e essa data ligada a esse golpe está totalmente relacionado com o nosso assunto de hoje. O nosso convidado vai abordar esse assunto. E além disso, é uma data positiva também, porque 11 de setembro começou a guerra mais longeva da história do mundo. Foi a resistência Mapuche vencendo o colonialismo espanhol aqui na América Latina. Eles conseguiram, inclusive, vencer a batalha e ter reconhecido a autonomia no seu espaço Mapuche. Então, dava os heróis da nossa história latino-americana, os Mapuche, que venceram a Guerra de Arauco, que durou 3 séculos. Então, grande Walter, se apresente aí aos nossos ouvintes. Em primeiro lugar, boa tarde, ouvintes. É um grande prazer estar aqui com meus colegas, meus amigos, Fábio, Rafael, no História em Pauta. Voltando aqui mais uma vez, então, primeira vez a gente falou sobre eurocentrismo e hoje, de certa forma, continuaremos falando um pouco sobre a questão do colonialismo. Eu tenho estudado desde 2005 a obra de Frantz Fanon e a Guerra na Argélia, e nesse estudo, em certo momento, apareceu uma conexão interessante, conexão entre nazismo e colonialismo. Fanon e Césaire, eles falam que o nazismo seria uma aplicação de políticas colonialistas em brancos da Europa, por isso teria chocado tanto. Então, as técnicas de tortura, de interrogatório da Gestapo, de certa forma, lembravam muito as técnicas utilizadas nos países colonizados em África, Ásia e também na América Latina. Nesse sentido, gostaria de dizer para vocês que hoje nós traçaremos algumas conexões entre qual foi o papel da França no desenvolvimento da doutrina de segurança nacional, no desenvolvimento da teoria da guerra contra-subversiva, no uso de tortura científica, porque nós sabemos muito bem o papel dos Estados Unidos nos golpes. 64 no Brasil, 73 no fatídico 11 de setembro de 73 no Chile, o Videla em 76, mas pouco sabemos
da influência francesa, da doutrina francesa desenvolvida na Indochina e na Argélia. Então, nesse sentido, eu vou me basear principalmente no livro da Leneide Duarte Plon, A Tortura como Arma de Guerra, e no documentário Esquadrões da Morte, a Escola Francesa. Então tem muito pouca coisa sobre isso, por isso que eu me interessei. Então é um grande prazer retornar aqui, e agora na Rádio Voz do Morro, fazer essa conexão periferia-academia. Academia-periferia, é isso que nós temos que fazer como professores, como pesquisadores. É verdade. Só lembrando que tu já introduziu um pouco o nosso assunto, seria essa relação entre França e as ditaduras de segurança nacional, no Cone Sul. E só lembrando que esse documentário está na página do evento, no Facebook, para os web ouvintes se inteirar. Mas uma outra fonte, além da nossa conversa aqui. Mas eu gostaria que tu falasse para nós, professor Walter, como foi que tu chegou nesse tema e por que será que ele é tão ocultado na nossa historiografia? Eu cheguei nesse tema através do estudo da Guerra da Argélia. Eu já desconfiava, né, que havia uma conexão entre Indochina, ou seja, a guerra na Indochina, França e Estados Unidos. Por quê? Porque nós sabemos que em 1954 os franceses foram derrotados em Dien Bien Phu. Através foram derrotados o general Giap e o próprio Ho Chi Minh, com seus grandes nomes nessa derrota francesa. Então os franceses foram humilhados ali, com um aparato militar extremamente avançado, foram humilhados nessa batalha, nessa guerra. Os Estados Unidos assumem a guerra, e principalmente a questão da teoria do dominó. Se cair o Vietnã, vai cair toda a Ásia no comunismo. Algumas questões são importantes. Eu comecei a fazer uma disciplina do professor Padrós sobre os regimes a doutrina de segurança nacional. Então nós estudamos a doutrina de segurança nacional, a Operação Condor, a questão, né, da influência dos Estados Unidos, a questão do anticomunismo, a Guerra Fria, que é fria para alguns e quente para outros, porque em Angola, Moçambique, Vietnã, a guerra não foi nada fria, foi muito quente, extremamente violenta. Então essas conexões começaram a aparecer. E na disciplina do professor Padrós, ele nos desafiou a produzir um artigo, e eu pensei rapidamente nessa questão. Vou tentar fazer uma conexão entre a doutrina francesa adotada na Indochina e na Argélia com as ditaduras no Brasil. Só que eu não tinha nenhuma fonte. Eu não sabia de nada, eu só vislumbrava as conexões através das leituras que eu fiz sobre a Argélia, sobre Indochina. De repente, uma colega minha, a Débora Kreutz, me trouxe uma informação, inclusive me presenteou com esse livro aqui, A Tortura como Arma de Guerra, da Leneide Duarte Plon. Então foi um grande achado, eu fiquei maravilhado com o livro, e ao mesmo tempo encontrei esse documentário, Esquadrones de la Muerte. Será que ela está na escuta aí, ouvindo nosso programa? Espero que sim, porque ela pesquisa, a pesquisa dela é muito importante, porque ela pesquisa os exilados brasileiros na Argélia. Sabem que o Miguel Arraes esteve na Argélia. Inclusive agora eu estive no Rio de Janeiro entrevistando o jornalista Arthur Poerner, que acompanhou o Miguel Arraes, no exílio na Argélia. Então eu entrevistei ele, e ele tem um dos livros mais importantes sobre a história da Argélia no Brasil, que é o Argélia Caminho da Independência. Então eu tive a oportunidade incrível de pesquisar. Então, com essas duas fontes, com esse livro, com o documentário, com mais todo o substrato que eu tinha sobre a leitura da Guerra da Argélia, comecei a traçar essas conexões, e agora no final de outubro eu tenho que produzir um artigo. Então foi essa a origem de pesquisa mesmo. Então vamos entrar já no assunto tortura. Quero que tu nos conte um pouco sobre o Paul Alsaresses, se é assim que se pronuncia, conhecido como Carrasco de Argel, e quais as relações que ele tem com o Brasil. Então, eu lembro, antes de tu começar, professor Val, tem um outro conhecido, que é aquele Damitrione, parece, que é um dos caras também é conhecido como um desses carrascos. Sim. O Paul Alsaresses seria, né? Não sei, vamos falar aqui nosso francês. Nosso francês acastelhanado. Vamos nessa então. Mas enfim, esse nome é importante porque ele é uma conexão. Ele é um executor das doutrinas de outro oficial chamado Tranquier. Vamos fazer um rápido histórico dessa conexão então. Bom, então nós temos aqui uma questão do uso de esquadrões da morte, de tortura, de interrogatório, desaparecimentos, sequestros. Tudo isso aconteceu, e
E acontece de certa forma porque certos aparatos da ditadura continuam sendo aplicados nas periferias. Então, para a população negra e pobre, me parece que esses aparatos continuam sistematicamente sendo utilizados. Tortura, desaparecimento, execução sumária. Então é importante que nós aqui na periferia entendamos essa conexão entre ditadura e aparato policial no século XXI. Vamos voltar um pouco então. Nós tivemos a Guerra Fria, a chamada Guerra Fria, que a gente comentou um pouco aqui antes, anticomunismo, guerra total, medo nuclear, né? Nós tivemos o papel das escolas das Américas, dos Estados Unidos. Esse papel é muito conhecido. Agora o da França sempre foi um tabu. Primeiro que a guerra na Argélia na França é um tabu. Pouco se fala sobre isso. E os livros que aparecem, inclusive o próprio livro lançado em 2001, já trago a informação mais correta, salvo engano, desse coronel Al-Sarris, esse livro ele abre o bico e fala tudo. Ele fala, inclusive defende a tortura como arma eficiente para retirar informação. Por quê? Porque para eles os subversivos, os terroristas, no caso os heróis da independência argelina, deveriam ser torturados para obter informações, porque enfim, estava acontecendo uma série de atentados em Argel. Então esse nome, o Al-Sarris, ele é um executor da doutrina da guerra moderna, da doutrina francesa. Como começou isso? Como a gente comentou, na Indochina, em Dien Bien Phu, em 54, a França é derrotada, os Estados Unidos vai assumir logo depois da guerra. E um dos nomes importantes é um oficial chamado Lacheroy. Esse Lacheroy, ele escreve um livro chamado sobre a guerra colonial. Ele escreve um livro, A Teoria da Guerra Revolucionária. Nesse livro, ele fez um estudo do livro vermelho do mal, e ele nota que aquele tipo de guerra não é vencida com uma guerra convencional. Por quê? Ele descobre a questão da retaguarda. O povo é a retaguarda do Viet Minh, da organização revolucionária. Então, o francês, esse Lacheroy, começa a se dar conta que tem que dividir, separar o povo da organização revolucionária. E o inimigo é difuso, o inimigo está espalhado. Tu pode estar tomando um uísque com o inimigo, tu pode estar fumando um cigarro com o inimigo. O inimigo pode ser o garçom, o inimigo pode ser a pessoa que está atendendo na mercearia, o inimigo é qualquer um. E isso causa um terror. E aí nasce a teoria da guerra revolucionária. No dia 7 de maio de 54, eles são derrotados em Dien Bien Phu e com a derrota eles têm que aprender. Eles querem aprender com a derrota. Logo depois eles se apegam à Argélia. A Argélia é um departamento francês. E a Argélia, desde 1830, foi conquistada pela França. Em 1830, o Abd al-Qader resistiu com as tribos, né, magrebinas, mas foram derrotados e a França vai empreender uma colonização de povoamento, ou melhor, de despovoamento, que é a palavra mais correta. Bom, então, na Argélia vai se adotar a teoria da guerra revolucionária. A FLN, a Frente de Libertação Nacional da Argélia, vai começar a empreender uma série de atentados em 57, na cidade de Argel. E aí, o general Massu vai vir com os paraquedistas, e junto com ele vai vir a teoria da guerra revolucionária. O Al-Sarris, ele vai ser um dos executores. Então, os cabeças da doutrina francesa é o Lacheroy e o Tranquier. O Tranquier escreve a Guerra Moderna. Esse vai ser um manual espalhado por todas as ditaduras da América Latina. A Guerra Moderna. Olha que coisa irônica, né? Eu tenho o filme Batalha de Argel. Eu adoro o filme, um dos filmes que eu mais gosto, analisei ele várias vezes. O filme é Batalha de Argel, tá no YouTube, tá, pessoal? Ele foi dirigido pelo Guilo Pontecorvo, em cima de um roteiro feito por Said Yassef, que foi um dos chefes da FLN na Casbah, que era a favela árabe, o bairro árabe, né, dentro de Argel. E eles vão empreender lá uma guerra policial, interrogatórios em massa, tortura. Então, o modelo francês de guerra contra-revolucionária nasce na Batalha de Argel. É ali que nasce esse modelo. E o filme, ironicamente, feito para denunciar a guerra suja empreendida pela França, com tortura, né, interrogatórios, deslocamento de populações, muito parecido com o nazismo. E o mais interessante, contraditório, né, pessoal? Muitos dos oficiais franceses que estavam torturando na Argélia foram torturados pela Gestapo e eram da resistência francesa. Então essa é uma grande contradição. Mais uma vez a questão colonial aparecendo aqui. Uma coisa é a democracia na Europa, os direitos do homem, a liberdade, igualdade, fraternidade. Outra coisa é mexer com sub-homens, como Hitler chamava, né? Untermenschen, sub-humanos. Então esses não merecem. Os colonizados, nós.
Então, nesse sentido, o modelo francês ele aparece ali na Guerra da Argélia. Olha só, pessoal, para vocês terem uma ideia, o general Massu ele vai ter um imediato chamado Bijar. Esse Bijar era conhecidíssimo, por quê? Porque eles perguntavam assim, o que fazer com o torturado depois? Dá um jeitinho nele. Como? Bota um pé de cimento, que eles faziam, colocavam os pés do indivíduo torturado, né, numa bacia com cimento, endurecia o cimento e jogava de helicóptero para dentro do mar. E depois apareciam os corpos ali na praia, eles eram chamados de camarões de Bijar. Então, essa questão da tortura, do desaparecimento, sequestro, uso de esquadrões da morte, porque na Argélia tinha uma organização chamada OAS, que era uma organização de colonialistas, porque lá na Argélia tu tinha os brancos que são chamados de pied noir. Pied noir significa pé preto. Seria uma coisa pejorativa, quer dizer, o cara que está com o pé lá no barro, está lá trabalhando. Acredito que tem essa etimologia aí. E aí tu vê o filme Batalha de Argel, que denuncia a tortura e a guerra da França na Argélia, foi usado por militares para treinar outros oficiais. O filme Batalha de Argel até hoje é estudado em West Point. O filme Batalha de Argel foi ensinado nos Estados Unidos por oficiais franceses para oficiais estadunidenses. O filme Batalha de Argel foi usado na Argentina, no Brasil e no Chile para formar oficiais dentro da doutrina de segurança nacional e da guerra contra o subversivo. Então a ditadura civil-militar que iniciou em 1º de abril, aqui no Brasil, foi promovida não apenas pelo imperialismo estadunidense. Teve participação decisiva dos franceses. Exato. Essa é a tua ideia central que tu quer mostrar para nós? Exatamente. É mostrar que a grande contradição, porque nós temos sempre aquela visão da França, a França do Iluminismo, a França de Rousseau, a França de Sartre, inclusive um dos poucos nomes da esquerda francesa, né, que assumiu um papel anticolonialista, né, fez o famoso prefácio do livro Condenados da Terra, que inclusive estou com o livro aqui do Fanon, Condenados da Terra, onde o Fanon era psiquiatra. O François Fanon, para quem não sabe, ele nasceu na Martinica, ele esteve na Segunda Guerra Mundial, combatendo o nazismo. Depois ele vai para Blida, Joinville, na Argélia, e se torna o chefe da clínica psiquiátrica lá dessa cidade de Blida. Lá ele começa a se dar conta que o colonialismo forma doenças mentais. E ele é um dos médicos que trata torturadores e torturados. Então, no final do livro Condenados da Terra, qual eu tenho aqui em mãos, há um apêndice do livro muito interessante, pouco conhecido, onde Fanon analisa os torturados e os torturadores. Ele chama esse capítulo de Guerra Colonial e Distúrbios Mentais. Então é um capítulo bem interessante, mais com relatórios, né, de como que a tortura afeta o torturado, inclusive o torturador. Porque ele relata que os torturadores ouviam vozes de noite, batiam, né, em suas esposas e filhos. Então a tortura ela é um evento, a violência é um evento que deflagra uma série de outros eventos. Só que a violência ela tem uma característica interessante, ela desnuda a ideologia. A violência tem, e aí por isso que Fanon vai defender a violência contra-revolucionária. Então nós estamos afirmando cabalmente aqui, em cima do documentário da Marie Monique Robin e em cima do livro da Leneide Duarte Plon. Nós estamos afirmando aqui, com documentação farta, que o papel da França, da doutrina francesa de guerra contra-revolucionária foi essencial não só para as ditaduras da Operação Condor e do Cone Sul, que vamos chamar assim, mas também ensinou os Estados Unidos sobre esse tipo de guerra, que não sabia nada sobre isso. Então, nas Escolas das Américas, no Panamá, em fortes nos Estados Unidos, essa doutrina foi ensinada e passada adiante para os Yankees. Então, professor, nos fala um pouco sobre a doutrina de segurança nacional. Claro. Como é que ela chegou aqui e como é que ela foi, de certa forma, remodelada para os padrões latino-americanos? Bom, a doutrina de segurança nacional, Fábio, ela tem muitas teorias em volta. Eu vou usar alguns textos aqui, a minha base da minha fala são muitos textos da aula do professor Padrosa, agradeço muito, aprendi muito na aula do professor Padrosa, com o professor e com os colegas, como eu já citei aqui. Então, a doutrina de segurança nacional, nós estudamos lá o Valdez, o Herrera, o Roquier, o Comblan, são alguns nomes que são importantes para entender essa questão. Cada um tem uma tese. Vou trazer as teses principais aqui. Alguns colocam a doutrina da segurança nacional como originária dos Estados Unidos, com a questão do anticomunismo, da Guerra Fria. Outros vão colocar que, Herrera, por exemplo, coloca que a doutrina de segurança nacional se origina em missões estrangeiras. Por exemplo, a missão francesa e alemã.
que é constante aqui. Desde o início do século XX já tinha essas missões acontecendo, talvez antes. Alguns vão colocar, como Valdez, que a doutrina de segurança nacional é um fascismo dependente. É um conceito que ele usa, Valdez, fascismo dependente. E outros, como Comblan, vão falar que a doutrina não é um fascismo dependente, que é outra coisa. Aí vem aquela coisa do eurocentrismo, né? Nós estamos sempre... Eu não gosto dessa coisa, por exemplo, assim, ó, Thomas Sankara, é o Che Guevara africano. Fanon, é o Sartre africano. Quer dizer, nós temos sempre que trazer o Che até não tem problema, porque o Che era aqui da América, da Nuestra América. Mas no caso do outro exemplo que eu dei, parece que a gente tem que estar ovacionando. O Griot Bala fazer o quê? Ele é o Homero africano. Então a gente está sempre tentando valorizar as coisas. Referência é o outro na África e na Ásia, e sempre um branco, um europeu, né? A gente pode inverter essa lógica dizendo que Espartaco era um zumbi grego. Em termos de cronologia talvez não, né? Mas eu, por exemplo, uso a palavra zumbilho. As pessoas falam, mas se eu for um trabalho hercúleo, eu digo zumbilho. Boa. Alguns já isso aí já é zumbilho, é algo extremamente, um esforço incrível. Não foi eu que conheci esse termo, tá? Esse termo eu ouvi um curso aí desses encontros nacionais de história que a gente foi por aí, muita coisa, né? A gente acaba sendo às vezes um catalisador de ideias, né? A gente cria muitas coisas, mas a gente catalisa muito. Bom, voltando aqui, Brasil. A Escola Superior de Guerra no Brasil ela vai trabalhar com a doutrina de segurança nacional com alguns pontos. Por exemplo, inimigo interno. Vem da doutrina francesa. O inimigo difuso, o inimigo espalhado, tu não sabe quem ele é. Tem que separar a organização revolucionária do povo. Segurança interna, externa, desenvolvimento econômico também foi uma coisa que aparece muito na doutrina de segurança nacional. Vídeo o Milagre Brasileiro. E na teoria de guerra, os 4 elementos que aparecem é o seguinte. A guerra é total. A guerra é contra-subversiva, a guerra é limitada e localizada e a guerra é indireta ou psicológica. Então, o Brasil vai sistematizar essas questões. E há muita influência da doutrina francesa nesse sentido. O que quer dizer guerra total? Guerra total é que a guerra ela totaliza a vida. É uma guerra que tem que ser travada 24 horas e ela está em todas as instâncias. Ela é travada em todas as instâncias da sociedade, na cultura, na ideologia, na própria questão militar, mas ela abrange o todo, é nesse sentido que é total. Então não é como as guerras antigas, por isso que a guerra moderna ela é interessante de analisar. Não é como as guerras antigas, que nós tínhamos lá, né, um exército contra outro exército. Não, agora a guerra é total, porque o povo é o inimigo, o potencial inimigo. Então, como o inimigo é difuso, é um inimigo interno, a guerra tem que ser total. Os franceses foram promotores do anticomunismo brasileiro durante a vigência da ditadura de 1º de abril? Acredito que há sim uma grande parcela de anticomunismo francês, mas aí também tem o próprio macartismo, que é uma raiz muito forte nos Estados Unidos, né? Mas a derrota em Dien Bien Phu, a derrota na Indochina, na França, mostrou o perigo do comunismo para esse pensamento de extrema-direita militarizado. Então, acredito que é um hibridismo aí entre as duas tendências. E nós acabamos, é claro, não caindo no eurocentrismo de novo, não somos marionetes totais dos Estados Unidos e da França. Há interesses internos que se articulam com... Nós temos que chamar isso da dialética do interno com o externo. Mesma coisa que o golpe agora aqui no Brasil. Né? Estamos vivendo um golpe soft, eles chamam, né, de um golpe diferenciado. Nós vimos lá o Lugo, vimos em Honduras, vimos no Paraguai, a coisa acontecendo, esse golpe estava sendo... E é um golpe muito mais tranquilo, porque ele mexe com o soft power, né, como a gente chama, o poder leve. Hard power seria aquela coisa de dar-lhe porrada, tortura, bater. Só que isso cria ódio e cria resistência também. O problema do poder suave, digamos assim, o soft power, é que às vezes tu mesmo acredita e tu se torna o teu próprio opressor. Então tu acaba entrando nesse engodo, assim. Mas pensa comigo, as pessoas falam, o golpe foi articulado nos Estados Unidos. Ok, pode ter mão aí, a questão do petróleo, a questão dos BRICS, que pouca gente analisou de modo sério. Teorias de conspiração à parte, nós temos que entender o seguinte: há interesses internos e externos que se articulam em todos os fenômenos. Que é um fenômeno que a gente pesquisa muito na nossa área, a questão do fim do escravismo no Brasil. Tem pessoas que falam que foi a Inglaterra que pressionou e que foi fruto da repressão inglesa. Só que nós sabemos que a resistência negra no escravismo foi intensa.
quilombos, fugas em massa, assassinatos de senhores, justiçamentos, suicídios, inclusive, alguns colocam, não sei se a gente pode... Uma resistência? Eu não sei até que ponto isso, mas enfim. O que Até nós estamos dizendo é né? que não foi só a ação inglesa, há a ação do negro, protagonista dessa história. Então, e há também a questão dos senhores que queriam se livrar dessa instituição e queriam branquear o país através da imigração dos europeus. Então há vários elementos. Se não ficar no mecanicismo, naquela causalidade mecânica linear. Então acredito que é um hibridismo nesses dois pontos. E o que tu pode falar sobre as torturas dessa influência francesa? Teve alguma coisa assim, muito impactante que não foi através nem da Escola das Américas, mas foi uma influência direta da França? Que os franceses... Bom, eu tenho alguns dados interessantes aqui. Primeiro, voltando à Argélia, que é o modelo francês. Bom, eles vão então, retomando aqui, os franceses vão sistematizar a teoria da guerra subversiva em Argel, em 57. O que acontece, pessoal? A Frente de Libertação Nacional, ela era uma organização piramidal. Se nós fôssemos membros da Frente de Libertação Nacional, por exemplo, vamos supor aqui, uma especulação, eu sou da Frente de Libertação Nacional, eu tenho a responsabilidade de chamar 2 pessoas de confiança para a frente, eu chamo vocês 2, é o primeiro triângulo. Cada um de vocês 2 chama mais 2 pessoas, ou seja, tu não conhece teu companheiro da tua própria célula, só eu conheço vocês 2. O Rafael, que chamou 2 pessoas para vir para a FLN, ele conhece os 2, mas os 2 que ele chamou não se conhecem entre si. O Fábio não conhece quem, então é uma organização que nem mesmo se conhece. Olha só que avançado e sofisticado era a organização da FLN na Argélia. Isso intensificava ainda mais as investigações e o aparato Exato, porque ali a guerra vai ser uma guerra de polícia, não sei se policialesco não é a palavra correta, mas é uma guerra policial, de prender, de torturar, de obter informações, e aí que vem o serviço de inteligência é o principal. Os franceses ensinam isso nas Américas, nos Estados Unidos. A inteligência é o principal órgão para uma guerra contra subversiva. E a tortura vai ser usada sistematicamente. Inclusive, quando eu vi aquelas imagens terríveis, vocês devem lembrar bem, em Abu Ghraib, que vazaram, né, aquelas torturas. As torturas são muito parecidas com as torturas francesas. Adivinha o que se usava em Argel em 57? Pau de arara. Pau de arara era usado naquele momento. Choques nos genitais, choques dentro do reto, molhava o cara no chão, davam choques, estupro coletivo das revolucionárias, coisas que vão acontecer aqui na América. Então a tortura... E aí vai ter um livro, que agora infelizmente me fugiu o nome do autor, que vai ser um dossiê sobre a tortura na Argélia, e vai cair como uma bomba na França. Sartre vai denunciar a tortura na Argélia sistemática. Que povo é esse que se advoga como defensor dos direitos universais do ser humano, do homem, né? O homem, na verdade, é o europeu. O homem dos direitos humanos é um homem branco europeu. Então, nesse sentido, a tortura ela foi sistematicamente usada. O que fazer com os torturados depois? Joga no mar, os camarões de Bijar. E esse Poça, ele vai ser um dos articuladores dos esquadrões da morte em Argel. O que eram os esquadrões da morte? Que vão ser usados em Granada, que vão ser usados em El Salvador, em Honduras, na Guatemala, até os anos 90, pô. E continua. Até hoje existe. Até hoje. Teve um programa sobre a América Central e até hoje foi denunciado que existe. E isso é francês. Poucas pessoas sabem. E esse programa é muito importante para a gente denunciar e, inclusive, para gerar novas pesquisas, porque a gente tem muito pouco. Nós estamos lançando uma semente aqui, pessoal. Então, bom, como é que tu vai descobrir os chefes na Casbah, que era o bairro árabe? Tu tem que torturar e vai remontando. Por isso eu vejo a Batalha de Argel, que a Batalha de Argel ele demonstra essas organizações. O exército, a FLN, ele tinha 3 tipos de membros. Nós tínhamos os Mojahids, que era o pessoal uniformizado, né, soldados convencionais. Nós tínhamos os Mossabilines. Esses Mossabilines, eles eram sabotadores de linhas, de telefone, enfim, faziam sabotagens. E tinha os Fidaínes, aí vem a questão controversa. Lenin, o que fazer? Ele faz uma crítica ao uso do terrorismo pelas forças revolucionárias. Na Argélia, eles usam terrorismo. Eles vão botar bombas, eles vão executar chefes da polícia em plena luz do dia. E Fanon acaba defendendo esse uso do terror. Por quê? Já que falam com a gente só com a linguagem da baionetada, da matraca,
né? Porque a história argelina, só para você ter uma ideia, que dia é o dia da vitória, em maio, né? Os aliados ganharam a Segunda Guerra Mundial, 8 de maio, se não me engano, não lembro agora. É o dia da vitória, o dia da vitória dos aliados. No dia da vitória dos aliados, todo mundo comemorando no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, os argelinos pediram a sua independência, porque eles falaram assim, nós vamos guerrear por vocês na Europa, mas a gente quer a nossa independência. E aí, nas cidades de Sétif e Guelma, os soldados franceses metralharam a população desarmada, milhares de pessoas morreram, e aí que surgiu os famosos poços de cal virgem. Os franceses enterravam em valas comuns as pessoas, jogavam cal virgem em cima para derreter o rosto, para não ter identificação. Então isso ficou na memória argelina, quer dizer, eles tentaram todas as vias democráticas, não conseguiram. Aí veio o uso do terror. Até um revolucionário chamado Larbi Ben Enhidi, que ele foi preso pelos franceses, tem uma passagem no filme que é verdadeira, que é baseada em fatos reais, porque teve essa entrevista, ele é entrevistado por jornalistas franceses, e um jornalista pergunta, vocês são covardes, por que vocês botam bombas em bolsas de mulheres? E aí o cara falou muito calmo, esse revolucionário Larbi Ben Enhidi. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vocês nos dão os aviões franceses e eu te dou as bombas. Porque o terror é pior que um avião. Alcerrice teve na agressão imperialista a Nasser no canal de Suez em 56. Alcerrice esteve na Indochina. Alcerrice esteve na Argélia. Alcerrice esteve no Brasil e era amigo pessoal do Figueiredo. Inclusive andou no melhor cavalo do Figueiredo. Inclusive bebia uísque do Figueiredo, gostava muito do Figueiredo. Os dois se gostavam muito. Ele esteve também nos anos 60 na Argentina. Mas no Brasil ele foi adido militar. Esse chamado, Paul Alcerrice. Então, um dado importante para vocês é o seguinte. Devido ao uso do terror, se criou aquela coisa que hoje a França, você sabe, a França proíbe o uso do véu islâmico. Há pouco tempo a gente viu uma mulher de burkini, uma mulher islâmica na praia de burkini, e os franceses foram lá e mandaram ela tirar o burkini. Quer dizer, a França é um país racista. É isso que a gente tem que afirmar aqui. Sempre foi. Porque a gente tem aquela tendência de colocar tudo na Alemanha, né? O nazismo, um louco que tomou conta de tudo. Na verdade, a Europa era antissemita, a Europa é racista, colonialista e imperialista. E foi daí que surgiu todas as ideias nazis e, posteriormente, as ideias colonialistas. O próprio Conde de Bobineu, ele era francês. E nem era conde. Eu descobri que o conde forjou a sua... Será que ele não recebeu esse status quo aqui no Brasil? Grave denúncia. Grave denúncia aqui, ó. Não era conde, ele forjou isso aí, tá? O conde era amigo do Dom Pedro II. Ele escreveu o livro famoso chamado Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, onde ele defende uma raça ariana pura, superior, e diz o seguinte, não deve se misturar raças superiores com raças inferiores, porque é uma degradação cultural e biológica. E esse livro, é claro, que vai ser a base do racismo pseudocientífico europeu, e é francês. A eugenia nos Estados Unidos também tinha conexões francesas, e na Alemanha. Naturalmente a Alemanha vai ser um desdobramento radical, no sentido de a raiz, né, da coisa, em termos de eugenia, em termos de racismo pseudocientífico. Não, e é interessante notar que a gente vai pegar aí, desde o começo do ano até agora, grandes atentados aconteceram na França, né? Sim. E ano passado também, aquele Charlie Hebdo. Sim. Também, né, desenharam o profeta Mohammed de 4, não pode nem desenhar o profeta. Não pode nem ser representado. Complicado essa questão da liberdade de expressão versus a questão religiosa, né? Eu sou professor de História das Religiões, lá na FAPA, dou aula na FAPA de História das Religiões, e a gente discute muito essa questão, né, de até que ponto a liberdade de expressão é a questão já do ataque. A gente estava relembrando aquele momento que o pastor Von Helder chutou, você deve lembrar isso? Chutou a imagem da Santa, da Nossa Senhora Aparecida. A gente estava discutindo essas questões aí. Mas um dado importante aqui, ó. Em 61, nós tivemos o Curso Interamericano de Guerra Contra-Revolucionária, chefiado pelo general Alfranc, argentino. O nome dele é Lopes Alfranc. Ele foi um dos articuladores do golpe na Argentina em 76, o golpe do Videla. E ele vai ser o maior estudioso de guerra contra-revolucionária e doutrina francesa nas Américas. A Escola de Guerra de Buenos Aires vai adotar essa doutrina. Então, a partir daí, pessoal, das escolas das Américas, os Yankees também aprendem em solo, em loco nos Estados Unidos. Missões francesas vão para os Estados Unidos, vão para o Panamá, vêm para o Brasil, para a Argentina e espalham essa doutrina francesa por toda a América. É a base da Operação Condor. Inclusive, você sabe, a Operação Condor ela agiu fora da América. Ela agiu nos Estados Unidos, matando gente. Na França,
porque era uma conexão mundial do terror de Estado. E lá, olha que interessante, na Argélia a gente tinha a organização que eu já citei aqui, OAS, que é uma organização de extrema direita, colonialista, assumida, que usava os esquadrões da morte para exterminar o povo e para tentar causar terror. Então também botavam bombas. A gente fala dos terroristas, né? Adivinhem quem estava, olha só que interessante, colegas, mais uma questão aqui importante que eu me lembrei. Adivinha quem estava presente nesses cursos que começaram na França em primeiro lugar? Estavam presentes oficiais portugueses e israelenses, estadunidenses e latino-americanos. O curso que deu início a isso na França, que depois se espalhou pelo mundo, tinha israelense e tinha português. Lembrem que estavam no poder em Portugal no momento. O Salazar e seus discípulos. Salazar, Gaetano, né? O Marcelo Gaetano depois. E Israel, a gente sabe que também usa táticas de guerra subversiva contra o povo palestino. Então, essas conexões são muito importantes e nos mostram como é interessante estudar as guerras coloniais e que isso tem tudo a ver com a nossa história. Tá? Porque a Operação Condor ela é fruto, sim, dessa influência da doutrina francesa. Claro que com questões internas, né? A questão da burguesia de cada país, enfim. Mas Stroessner no Paraguai, Videla e o sinistro, né, Pinochet, que inclusive temos relatos, não temos a fonte ainda, podemos depois passar isso para vocês quando eu acabar o artigo, que haviam oficiais franceses no Estádio Nacional no dia fatídico de 11 de setembro, quando as pessoas foram torturadas e executadas na frente das câmeras, não estavam nem aí. E um deles foi o Victor Jara, que depois o Estádio Nacional lá de Santiago foi rebatizado de Estádio Nacional Victor Jara. Exato. Em 2013. Teve suas mãos cortadas, né? Assim como o Che. Bom, então falando sobre a doutrina da ditadura de 1º de abril de 64. Depois da meia-noite é 1º de abril, sim. Não é 31, é verdade. Então a doutrina dessa ditadura não foi de Golbery. Foi a doutrina da guerra contra a revolucionária? Não, por enquanto a gente não pode afirmar isso. O Golbery ele é importantíssimo. Inclusive aqueles dados que eu trouxe sobre a doutrina de segurança nacional foram retirados da obra. Tá? Ele era um grande intelectual. Ele é um grande intelectual e continua, né? Quer dizer, claro que há influências aí, mas não podemos esquecer essa conexão interna e externa nunca. Acredito que há uma especificidade brasileira aí. Porque cada ditadura ela tem uma especificidade. É a dialética do singular e do geral. Que nos fala, né, o Lukács, enfim, o pessoal que eu uso aí em termos de metodologia. Lukács, o próprio Marx. A dialética do singular e do geral nos traz o seguinte. Todo fenômeno tem algo que o singulariza, mas também tem uma generalidade. E isso forma a categoria do particular. O particular é a união do geral com o singular. Se a gente aplicar essa categoria do singular e do geral através do particular nas ditaduras de doutrina de segurança nacional, terrorismo de Estado aqui na América, aí nós podemos entender as especificidades. Então tem o geral, tem o singular, eles se articulam e aí formam o evento e formam o fenômeno. Não podemos afirmar desse modo sumário que a doutrina francesa ela foi mais importante que a doutrina do Golbery. Há elementos ali e também não me atrevo a falar muito porque realmente estou aprendendo muito no momento sobre isso. Aí o Golbery ele estudava bastante as questões de geopolítica. Exato. Que na época estavam crescendo, assim, a questão da próprio nacionalismo, de estatizações de empresas que fossem necessárias para a soberania nacional. É verdade. Eu me interesso por história militar, pessoal, assim, porque eu gostei muito de ler, por exemplo, o livro Da Guerra, do general prussiano von Clausewitz. Então é interessante, e hoje, inclusive, depois queria até comentar com vocês, eu estou com um artigo chamado Imperialismo, Violência e Tecnologia no século XXI, uma análise fanoniana. Ali eu tento usar Fanon para entender a violência no século XXI e como que a ciberguerra ou cyberguerra, a guerra suja, o uso de munição suja, como chama Spiked Ammo, o uso da tática nenúfar. Isso é uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui, até para de repente explorar depois explorar. Me emocionei e derrubei o mate aqui, não tem problema. Só tá queimando um pouquinho. Uma gaúcho, né? Mas eu ia ver uma piada de um caos de gaúcho no Rio de Janeiro, mas tudo bem, não tem nada a ver. Mas a questão é a seguinte, pessoal. Hoje, a estratégia que está em voga é a estratégia nenúfare. O que é um nenúfare? As plantas, por exemplo, a Vitória Regia. Hoje são bases pequenas. Os Estados Unidos têm usado bases pequenas que podem rapidamente crescer.
Então é a nova estratégia que está sendo... Eu li sobre isso no site La Rebellion, que tem muito pouco sobre isso. Então eu também li os 2 livros do jornalista Jeremy Scahill, que é o Blackwater, sobre a empresa de mercenários, hoje se chama Academy, e o outro livro ele é o Guerras Sujas. Então eu me interesso muito para ver essa evolução da guerra e as questões políticas por ela. Mao, Marx, Lenin, Engels escrevem sobre a guerra. Fanon analisam a guerra do modo revolucionário, mas também os militares se apropriam desses conhecimentos e articulam visões sobre a guerra. No caso, o Tranquier, no caso, o Golbery, entre outros, né, cabeças aí. E é interessante que a gente comece a estudar esse pessoal. Ainda mais no momento que a gente está vivendo agora. E tu tem um dado sobre o ex-presidente francês, o Charles de Gaulle, e a relação com a ditadura brasileira? Pois é, no livro da Leneide, temos um dado aqui. Parece que a França rapidamente aceitou a ditadura no Brasil. Inclusive o general de Gaulle foi recebido pelo Castelo Branco. Eu não tenho muita informação sobre essa conexão. Eu não sou a pessoa mais, digamos, indicada, porque minha área de trabalho, você sabe, o meu estudo ele é sobre a cena intelectual argelina nos anos 50. Então eu estudo Fanon, eu estudo o jornal El Mojahid, que era o jornal da FLN na Argélia. Mas, nesse sentido, no livro da Leneide, nós temos essa questão que ela diz que no ano 64, na introdução, o general de Gaulle foi recebido pelo novo presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. E aí ela arremata com uma frase que é muito importante, que eu acho que é o cerne de toda a nossa fala aqui. Com a visita, o país dos direitos humanos estreitava laços com a recém-instalada ditadura. A grande contradição da França. Quer dizer, lutou contra os nazis, a resistência, e depois foi lá. Aí, agora há pouco eu conversava com o Rafael sobre a questão dos comunards, a Comuna de Paris. Nós estávamos conversando sobre como Marx analisou essa situação, né? Interessante dizer o seguinte para vocês, que os comunards que não foram executados foram mandados embora. Adivinha para onde eles foram? Para a Argélia. Então muitos dos descendentes dos colonos Pied Noir brancos eram descendentes dos revolucionários da Comuna de Paris. Então notem que nós temos esse problema na esquerda, nós temos que descolonizar as esquerdas. Vamos começar a ler o pessoal aqui da América, começar a ler os descoloniais, começar a ler Dussel, Mignolo, Aníbal Quirrano, começar a conhecer os nossos pensadores. Vamos ler Mariátegui, vamos conhecer os nossos irmãos da África e da Ásia. Nós temos aí o Constantino, atenção, não é o Rodrigo, não. Renato Constantino das Filipinas, maravilhoso, não tem nada traduzido em português. Ele tem um livro sobre educação e colonialismo nas Filipinas, The Miseduction of the Filipino. Ele tem um livro sobre contra-consciência revolucionária. Eu cheguei lendo um livro no Mesário sobre educação, Paradigma Capital. Renato Constantino das Filipinas. Vamos conhecer outros, podemos discordar, mas vamos conhecer Said, vamos conhecer Spivak da Índia. Começar a ler esse pessoal, fazer as críticas necessárias. Mas vamos conhecer principalmente nossos autores do Caribe. Walter Rodney. Vamos conhecer Fanon, vamos ler e estudar Glissant, também do Caribe. Vamos conhecer o nome de Mariátegui. É uma proposta que eu faço aqui. Tem que começar a descolonizar a esquerda, porque senão a gente acaba reproduzindo todos os vícios da direita, que, querendo ou não, a esquerda e a direita estão imbuídos em certos momentos, a gente sabe muito bem disso, em visões eurocêntricas e colonialistas. O nosso grupo de estudo surgiu a partir de uma descoberta de um autor que não tem nenhum livro traduzido em português, que é o Luiz Vitale. Sim, que é um argentino-chileno. Sim. Um baita historiador trotskista, marxista libertário. Sim, outro nome aqui me lembrou, trotskista. C.L.R. James, escreveu Os Jacobinos Negros. Isso é uma coisa vergonhosa. Agora sábado eu estava dando aula sobre a questão daquele livro, Medo Branco e Onda Negra, sobre a questão do processo o medo que a elite escravista, que os senhores escravistas brasileiros tinham de uma revolução à la Haiti. O que nós sabemos do Haiti? O que nós sabemos de Toussaint Louverture e outros nomes da Revolução Haitiana, onde tentaram, e ali começa a contradição. É no Haiti que começa a contradição, não detectamos aqui agora. Ali começa a contradição, porque os haitianos, eles querem usar o iluminismo, querem usar a Declaração dos Direitos Universais, só que eles descobrem que isso é para brancos europeus. Não é para colonizados, não é para negros, não é para árabes, não é para tuaregs, nem para latinos. Mas, professor Walter, uma questão que é importante sobre a Revolução Haitiana
a importância para a unificação dos revolucionários da religião, do voodoo. Ah, é verdade. O voodoo, né, tão estigmatizado, tão descaracterizado e essa imagem degradante que Hollywood nos projetou do voodoo. O voodoo, agora com essa questão da vinda, né, dos haitianos para o Brasil, porque de certa forma nós estamos lá até há pouco tempo, inclusive até agora, agindo dentro do que Rui Mauro Marini, ó, outro nome aí, ó, Rui Mauro Marini, pessoal. Conceito de subimperialismo. Nós estamos agindo de modo subimperialista. Eu acredito que sim, podem me criticar à vontade. Depois me perguntas, não sei como é que vai ser aí, mas acredito que é um nome importantíssimo. Nós não conhecemos nossos próprios pensadores. Alberto Memmi da Tunísia diz: o colonizado está fadado a perder sua memória. Ele não sabe conhece seus sábios, não conhece sua história, não conhece seus intelectuais. Então é um projeto colonial. Nós temos que começar a descolonizar nossa mente, nosso corpo, nossa ciência. Há algum tipo de relação entre a luta anticolonialista francesa e a resistência brasileira à ditadura? Certamente. Isso seria interessante até de repente convidar a Débora, pesquisadora, nossa colega da área de história, que trabalha com exilados na Argélia. Ela entrevistou uma série de pessoas que esteve na Argélia, o próprio Miguel Arraes esteve na Argélia, muita gente se exilou na Argélia, então é uma conexão total. Não sei até que ponto da resistência em termos de estrutura das organizações, mas certamente a Argélia, em certo momento a Argel, colegas, vai se tornar a capital, digamos assim, de todos os povos em luta. Vocês sabiam que os Panteras Negras, os Black Panthers dos Estados Unidos, tinham uma embaixada em Argel? O ministro da informação, o ministro, digamos assim, né, o responsável pela questão cultural e informação dos Panteras, se chamava Eldridge Cleaver, ele também se exilou na Argélia. O Centro de Estudos Angolano se formou em Argel. Então é interessante, mas aí eu não sou mais apropriado a falar nessa questão, mas aí fica esse nome, né, da colega Débora Kreutz, que trabalha sistematicamente, tem feito muitas entrevistas sobre esse assunto. E realmente nos interessa, por quê? Porque brasileiros estiveram lá. Não, isso e é interessante, porque ao mesmo tempo em que as ditaduras latino-americanas e a ditadura brasileira, ela utilizou conceitos e ideologias formuladas pelos aparatos repressivos franceses, eu acredito que também a resistência aos franceses, uma guerra anticolonial, também tenha sido usada como inspiração para alguns grupos guerrilheiros aqui do Brasil que fizeram esse enfrentamento à ditadura. Acredito que essa é o contrapoder, né, contra a resistência, mas aí eu convido a todos a ver o filme Batalha de Argel. Está no YouTube, está no Vimeo, está em vários lugares aí, quem quiser depois eu posso deixar. Vou deixar um contato aqui também para quem quiser me encontrar, tá? Eu não uso o WhatsApp, Face uso, mas nem tanto. Eu uso o Telegram, tá, pessoal? E lá no Telegram você me acha com o seguinte nick, @flanador, FLANADOR, @flanador. Lá vocês podem conversar, pedir bibliografia, documentários que eu mando para vocês pelo Telegram, tá? Então, acredito que sim, que teve essa influência, né? Porque olhem como é que é a organização da FLN, né? Piramidal, a questão das células, a questão da discussão sobre o uso ou não de terrorismo, as chamadas, né, expropriações, os assaltos, né? Então, no Uruguai vai ter muito isso, né? Com os Tupamaros, uma guerrilha urbana. Eu estava vendo esse documentário que eu também indiquei para vocês, que é o Esquadrões da Morte. Ele está em francês com legenda em espanhol, mas é bom que a gente vai treinando nosso espanhol aqui, porque nós brasileiros, infelizmente, parece que a gente é um mundo à parte na América Latina. E sem entender o espanhol, é incrível. A música, tudo, né? E sem entender o espanhol, não se entende a história da América Latina. Não, é essencial para nós. Mas nós brasileiros, a gente não conhece a música latina. A gente conhece mais, é verdade, a gente conhece mais músicas, não nada contra, eu gosto de jazz, gosto de rap, gosto de música estadunidense, principalmente a afro-americana. A afro-americana é perigoso, mas enfim, eles usam esse termo lá, né? Porque a gente sempre discutiu isso aqui, América, né? Aos americanos, é aquela coisa do imperialismo, né? Do império. Mas eu acredito que, eu fui para Montevidéu esses tempos, pessoal, eu fiquei impressionado, porque eu fui num boliche, tá? Dançar uma cumbia e um reggaeton, né? E tocou de música brasileira, foi incrível. Os caras sabem muito, inclusive as porcarias daqui, tá? O Tchan tocou lá, mas enfim, eles conhecem nossa música, conhecem Chico Buarque, conhecem Caetano Veloso, conhecem muita coisa. E, então é interessante que nós não conhecemos nada. Quer ver uma coisa? Não sei se vocês conhecem, se vocês gostam de cumbia, eu adoro cumbia. Principalmente a cumbia peruana, que eles chamam de chicha. A chicha libre, até se vocês quiserem, depois eu posso passar uns CDs para tocar aqui na rádio, que é muito bom.
a Chicha Libre, que é uma cúmbia eletrocúmbia, cúmbia eletrônica com certos, digamos, pitadas psicodélicas, assim. Então eu gosto muito de Chicha e eu descobri o acaso. É uma música pós-moderna? Não sei, nesse caso o rap seria pós-moderno também, porque essa coisa de pós-moderno é muito relativa, porque se tu botar, por exemplo, que é uma característica do pós-moderno fazer colagem, que é o sample no rap, o rap é pós-moderno. Mas ao mesmo tempo ele traz uma coisa, né, iluminista, de trazer uma verdade, de narrar uma história, e principalmente no rap nós temos a questão africana da oralidade, né, que está no rap, que está no Partido Alto. O Bezerra da Silva vai lá e aqueles repente lá do Nordeste. No repente, no coco de embolado, o rap ele é a oralidade, o griot aparecendo, na verdade. Mas acredito que essa música eletrônica e a cúmbia, ela faz essa coisa que o Mangue Beat fez no Brasil, quer dizer, traz o elemento eletrônico para uma música tradicional. Se é pós-moderno nesse sentido, não sei. Talvez sim, mas não no sentido pejorativo. Sim. Mas música boa também não tem estilo, né? Eu acredito, eu fui um cara do rap, muito... eu ouvia muito rap. Primeiro eu comecei com o rock and roll. Sempre fui do rock and roll, hardcore, até que camiseta do Dead Kennedys, né, com a banda que eu gosto muito. e gosto de rock, gosto de Dead Kennedys, gosto de punk rock, hardcore. Depois surgiu o rap, Racionais, Taíde. E aí começou esse hibridismo. E gosto muito de Mangue Beat. E essas músicas acabaram me levando ao samba, me levando a uma série de outras músicas, Maracatu e Coco de Embolado. Mas é isso, nós não conhecemos a nossa própria história da América. A França imperialista fez uma guerra colonial através da ditadura de segurança nacional no Cone Sul? Acredito que não podemos afirmar assim. Nós podemos dizer o seguinte, que a tese que pode ser afirmada aqui é a seguinte, que pode cair, inclusive, porque a ciência boa é essa, né? Nossas hipóteses vão caindo, vão sendo rearticuladas, ressignificadas. A tese que a gente pode afirmar é o seguinte, nós sabíamos do papel dos Estados Unidos na doutrina de segurança nacional. Nós não sabíamos nada do papel fundamental da França na doutrina de segurança nacional. Agora, se é uma guerra colonial, não. Aí vem um conceito que é muito controverso, que eu estou estudando ele, o professor Orson Soares, que é colonialismo interno. Nós não poderíamos usar o conceito de colonialismo interno nas favelas do Brasil, onde há um aparato policial com tortura, com execuções sumárias. Nós poderíamos usar esse conceito de colonialismo interno para a periferia? Se sim, aí temos uma resposta positiva para a tua pergunta. Mas isso é uma hipótese por enquanto, nós estamos trabalhando no nível de hipótese ainda. Mas acredito que há uma influência, porque, até hoje, né, colega, a gente falou agora há pouco no nosso programa, as pessoas são exterminadas, a juventude negra está sendo exterminada na periferia. Genocídio. É uma guerra. E tem questão indígena também no oeste brasileiro, né? Isso aí é bem... É importante. Aquilo que nos ensinavam no colégio, né? Eu me lembro que quando eu estava no colégio, lá nos idos de 90 e poucos, que nos diziam assim, existem as colônias de povoamento e as colônias de exploração. Os Estados Unidos deu certo porque era uma colônia de povoamento. Nós demos errado porque era uma colônia de exploração. Só que eles esquecem que nos Estados Unidos o sul era de exploração, era plantation. É uma besteira isso que a professora e o professor me falaram. Professores e professores lá de história, de geografia falavam isso. Muitos falavam. Me lembro assim, no ensino fundamental, eu tive uma professora e 2 professores de história. E no ensino médio, eu tive uma professora e... foram 4 professores e 3 professores. Foi isso. Eu mudei muito de colégio. Mas todos eles, salvo um, que foi o que me influenciou a ser professor de história, tu viu o papel, né? A influência vem de longe. Que inclusive me chamava, o Walter é minha trincheira aqui na aula. Que era um dos únicos que levava a sério, estudava, ia além, né? Então já estava meio que me encaminhando para ser professor também, para ir para o curso de história. Mas no ensino fundamental, muitos afirmavam isso. Eu vou dizer o seguinte, nós temos que mudar esse conceito. Colônia de povoamento, não. Colônia de despovoamento. Porque o que fizeram no destino, com aquela visão de destino manifesto nos Estados Unidos, limparam, mataram em massa os indígenas, os nativos da América do Norte, como foram genocidas na Mesoamérica, Cortés, como foram genocidas na América do Sul, Pizarro. Então isso é uma história longa. E aí a gente tem que ver a curta duração e a média duração nesse sentido. Aí vamos trazer o Brodel mesmo aí. Sim. Trazer a média, porque isso começa lá na conquista da América. E digo mais, vamos mais fundo na coisa. Eu me lembro sempre do professor Ricardo Fitz, que é fundo na coisa. Você lembra muito bem das aulas dele, né? Ele pegava um ponto e ia lá.
Alguns colocam, eu estou com um livro lá muito interessante da Amin Maalouf, que o livro se chama A Cruzada Vista pelos Árabes. E esse livro diz o seguinte: a primeira experiência de dominação colonial europeia foi na Cruzada. Foi a primeira experiência que a cristandade colonizou um povo sistematicamente e começou a construir essa noção de cristandade, de europeu, de Europa, como a gente conhece hoje. E a partir dali, várias experiências foram surgindo. Lembre que na Península Ibérica estava tendo a Guerra de Reconquista. E o conquistador espanhol, castelhano, enfim, né? E o conquistador português vem para a América com essa mentalidade. E até alguns historiadores citam como um prolongamento É verdade. o genocídio americano como um prolongamento daquela conquista, reconquista ibérica. A questão dos mouros, a questão lá dos povos lá magrebinos do norte da África. E depois o última taifa, o último reino, que chamavam de taifa, né? O último reino mouro, Granada cai, exatamente no ano que Colombo chega na América. Olha que interessante. É isso que a gente está fazendo aqui, traçando conexões. Algumas podem estar um pouco forçadas por enquanto, mas a gente vai traçando e vai fazendo nossa pesquisa. Aí a gente vai derrubando algumas hipóteses e criando outras. Isso é a ciência. Isso que é uma maravilha. E derrubando alguns mitos que são consagrados aí pela historiografia e pela própria academia. É verdade. Bom, o colega Walter comentou aqui o autor Mariátegui. E quero chamar a atenção para 2 pontos, Mariátegui. Primeiro, no sentido de originalidade dele. Ele cria uma categoria nova para explicar o regime colonial peruano. Chama de gamonalista. E outra questão, que a gente fez até um texto, um verbete sobre essa categoria de Mariátegui. Ele diz que ao colonizar a América Latina, os espanhóis nos impuseram um regime de despovoamento. Ah, viu? É, porque ele é um cara que via naquele contexto peruano a importância do indígena, né? Das populações originais, né? Certamente. Para a resistência. Mas é aqui, ó, eu quero indicar para todos, saiu agora pela civilização brasileira, eu sou um defensor do copyleft. O que é o copyleft? A licença, tem a GPL, que é a licença livre para software, e tem a Creative Commons, que é a licença para livros. Tá? Então, mesmo assim, eu quero fazer aqui uma propaganda, tá? Fazer uma publicidade aí do livro da Leneide Duarte Plon, da Civilização Brasileira. A tortura como arma de guerra, da Argélia ao Brasil. Como os militares franceses exportaram os esquadrões da morte e o terrorismo de Estado. Aqui no prefácio do Vladimir Safatli, ele diz o seguinte: o colonialismo serviu de laboratório para o modelo de Estado imposto em países como o Brasil durante a ditadura militar. Essa é a nossa tese central. O colonialismo ele serviu de modelo para o nosso tipo de ditadura. E aí que surge uma questão: vamos pesquisar colonialismo. Porque às vezes me perguntavam, pô, Walter, como é que tu vai pesquisar Argélia, tudo bem, África e tal, é importante para nós, mas o que tem a ver com o Brasil? Tudo. Tudo. Então é essa conexão que a gente está explorando e que em outubro eu quero estar com o meu artigo aí tinindo, tá? Estou vendo a olheirinha aqui, né? A olheira, o pesquisador tem essa coisa, mas eu amo. Esse é um privilégio, tá? O primeiro privilégio é estar aqui com vocês, na Rádio Voz do Morro. É um privilégio estar aqui, eu já tinha vindo com meus alunos de jornalismo cidadão aqui antes, já conhecia o Rod e tal, conhecia o pessoal da rádio, mas é um trabalho maravilhoso. Eu acredito que a mídia tem que ser democratizada e tem que estar na periferia, não só a mídia no modo que a gente vai transmitir, mas as pessoas manipulando, no bom sentido, a mídia. Aprendendo o know-how, o saber fazer das mídias. Internet, rádio, jornais, zines, tudo isso é muito importante. E o segundo privilégio é estar aqui com meus colegas, meus amigos, que foram meus alunos, inclusive. É verdade. O privilégio é nosso ter conhecido. Com muito orgulho. E é um momento que eu estava começando a minha carreira ali Foi difícil, historiografia 1. Posso admitir para vocês que não foi fácil. Historiografia 1, uma pedreira, né, pessoal? E o orgulho é recíproco, com certeza. Porque, pessoal, eu agradeço muito assim, essa possibilidade de estar aqui fazendo o que eu mais acredito na minha vida. Porque eu amo ser professor, eu amo ser pesquisador. Apesar de todos os problemas que nós temos na nossa vida aqui no Brasil. O privilégio de estar fazendo a conexão academia e periferia. Periferia na academia, academia na periferia. Porque só na academia vira o gabinete. O cara lá, né? Sabe tudo, mas não se conecta com a comunidade. Sabe tudo, mas não faz nada. Com o povo e com a sociedade. E por outro lado, a periferia dentro da academia. A questão das ações afirmativas, com todos os problemas, mas avançou muito. Alguns até colegas do movimento negro me falam denegrir a universidade. No sentido positivo.
É isso que a gente tem que fazer. Porque é uma vergonha, colegas. É uma vergonha tu ser formado em História e nunca ter estudado a História dos Tupinambás. É uma vergonha ter estudado História há 4 anos e nunca ter estudado a História da Núbia. Ou a Guerra de Arauco. Exato. Os Mapuches, tudo isso que está aqui é nossa história. O Fanon, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, o Fanon, ele diz assim, ó, ele é um crítico do essencialismo, né, daquela questão da identidade dura, baseada numa questão racial, ou biológica, ou enfim, cultural. Ele diz assim, ó, a Batalha de Maratona é tão minha como de qualquer branco. A Muralha da China é tão minha como ser humano, eu participo de todas as criações humanas. E, nesse sentido, a história da Argélia é muito importante para nós, ela é tão nossa como de qualquer argelino. Por quê? Porque nós, de certa forma, somos fruto tanto da questão da tortura científica, da questão da doutrina de segurança nacional, quanto também da questão da resistência, como vocês bem tocaram aqui. Então eu vou explorar, foi uma coisa muito boa, esse programa já me trouxe várias ideias, inclusive para o próprio texto, e digo o seguinte, eu vou explorar essa conexão entre, será que as organizações revolucionárias brasileiras beberam na Batalha de Argel, também na FLN? Ótimo! Vim aqui e já estou saindo com mais dúvidas do que certeza. E é dessas dúvidas que a gente encaminha os estudos e faz a história avançar no sentido de tornar nossa, cada vez mais nossa. E já vamos nos encaminhando para os momentos finais, professor, e eu queria que tu deixasse uma provocação para os nossos web ouvintes sobre qual a atualidade e importância desse tema e por que seria importante trazer ele cada vez mais aos debates, enfim, aos círculos acadêmicos, não acadêmicos. Eu acredito numa conexão do pensamento periférico. O que é o pensamento periférico? Aí eu vou indicar para vocês um livro do Eduardo Deves Valdez. Ele escreve um livro sobre o pensamento pensamento negro, pensamento na África, pensamento africano. Ele chama de sul-sariano. Nesse livro ele traça conexões entre todo o pensamento periférico em Ásia, África e América. Inclusive trabalhando como periferia a Península Ibérica, olha que interessante, e o leste europeu. Os eslavos, os povos eslavos, o pan-eslavismo, essas questões todas. E ele está dizendo o seguinte, vamos começar a traçar conexões entre esses pensamentos. Isso é muito importante para o momento agora. Eu sou um defensor das teorias de Henrique Dussel. Foi impactante a leitura de 1492, O Encobrimento do Outro. Foi impactante a sua análise empreendida num livro muito bom, que eu indico, inclusive está gratuito, completo, no site da Claxo, que se chama Colonialidade do Saber. Colonialidade do Saber. Ali há textos de Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Edgar Lander, Dussel, sobre a questão do eurocentrismo. E aí, pessoal, é isso que eu quero dizer. O Dussel, ele propõe, vamos sair da modernidade, que não nos serviu, porque a modernidade nos massacrou. A modernidade não é só o iluminismo, a modernidade também é as sistemáticas utilizações da violência na América, na África e na Ásia. Mas será que para sair da modernidade a gente tem que cair na pós-modernidade? Não. Nós temos que propor a nossa visão, a transmodernidade que Dussel propõe. E a transmodernidade só pode nascer da conexão dos povos que lutaram, dos povos irmãos, os povos asiáticos, os povos africanos, os povos latino-americanos, os povos afro-caribenhos. É isso que nós precisamos, e é isso que nós estamos fazendo aqui, trazer esses nomes todos e mostrar que eles têm conexões, porque todos eles foram colonizados. Tuaregues, Kabiles, Berber, árabes, angolanos, nossos irmãos, porque foram colonizados pelos portugueses, inclusive em 75, há pouco tempo, recentemente, que se libertou Angola e Moçambique do poder colonial português. E, inclusive, atenção, a conexão importante aí, fascismo português e colonialismo português. Mais uma vez, nazismo e colonialismo, as conexões aparecem, e é isso que eu queria deixar a provocação. Vamos começar a pesquisar, não só os conteúdos, mas começar a repensar nossos métodos, que também são eurocêntricos. Vamos repensar nossos métodos. E é isso que Edgar Lander propõe lá no Colonialidade. Está na Claxo, Colonialidade do Saber. Inclusive a capa do livro vocês vão gostar muito, que é o mapa suleado, como dizia o Paulo Freire. Né? Vamos sulear, chega de nortear as coisas. Não no sentido barrista, agora a gente vai chegar aí no 20 de setembro, não no sentido barrista, restrito, tradicionalista, do gauchismo. No sentido que Freire nos fala, Paulo Freire, sulear é inverter as relações coloniais, descolonizar.
Então, nesse sentido, a capa do livro é a América Latina em cima do globo. É aquela inversão que se faz, né? Que eu gosto muito de levar para a sala de aula. Essa é a provocação. Vamos repensar nossos métodos, vamos começar a entender esses pensadores e pensadoras e vamos começar a descolonizar o nosso conhecimento. Nesse sentido que o livro que ajudou a formar, criou a semente para a gente criar o nosso grupo de estudo, do Luiz Vitale, tem um nome muito curioso. É a Introdução a uma Teoria de História para a História da América Latina. Na intenção de criar um método novo. Certo. E eu acredito que teve um intelectual que sintetizou numa frase muito simples, objetiva, tudo isso que tu falou. Ou inventamos ou erramos, de Simão Rodrigues. É verdade. Sim. Então, diretamente falando aqui aos trabalhadores e estudantes do Morro Santana, América Latina e do mundo, eu pessoalmente me despeço. Eu fico muito orgulhoso desse programa de hoje, é uma reunião de estudo proveitosa, Sempre muito salutar. Então, deixo minha despedida, meu abraço a todos. E quero a palavra final aí dos amigos. Então, quero agradecer ao professor Walter. Logo mais nós vamos ter o programa Escola de Luta. O Pablo já está aqui, a Luciana já está ali na espera, eu acho, também. Não vem hoje. Não vem hoje? Tá em passeio com os alunos, não sei onde que ela está ali da escola. Mas daqui a pouco vamos ter aí o programa Escola de Luta com o Pablo, então. Solista dessa vez, mas não por isso menos importante, né? E semana que vem estaremos de volta aqui da Voz do Morro 88.3 e também na internet Voz do Morro, avozdomorro.blogspot.com.br. Então é isso. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Rádio Voz do Morro. É com grande orgulho que eu me despeço desse momento que foi realmente importante, não só para divulgar esse conhecimento, mas para repensar algumas coisas. Então, estudantes, rappers, funkeiros, pagodeiros, todos os estilos musicais, todas as pessoas que estão ouvindo aí essa rádio maravilhosa, que traz tanta música boa, traz tantas reflexões interessantes, estejam ligados na Voz do Morro e vamos começar a pensar a Nuestra América. E vamos encerrar com uma música do Victor Hara, já que hoje é 11 de setembro, né? Que é Se Somos Americanos. É representativa essa música. Vamos lá, até...